nosso universo continua sendo uma das fontes maiores de mistérios para a humanidade. Até hoje, mesmo com tantas evoluções, inovações e conquistas, ainda é difícil obter respostas para questionamentos básicos como quando, por quê, para quê e por quem o universo foi criado. Complicado, né? Principalmente porque questões assim esbarram em dúvidas essenciais sobre a vida, o motivo pela qual estamos aqui e a razão, o sentido da nossa existência. Ninguém pode afirmar com certeza se um dia seremos capazes de solucionar todas essas questões. Talvez não neste plano existencial, mas isso não significa que deixaremos de procurar pistas até lá. Por isso, hoje eu trago para vocês algumas descobertas feitas pelo telescópio James Webb que simplesmente não deveriam existir. Pelo menos não de acordo com a nossa atual compreensão sobre como as estrelas, planetas, galáxias e buracos negros se formaram. Embarque nessa viagem conosco e vamos tentar solucionar mais um pouquinho desse grande mistério. Vamos começar com os descobrimentos feitos no K2-18b, um exoplaneta localizado a cerca de 124 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Ele orbita uma estrela anã vermelha na zona habitável, onde as condições podem permitir a existência de água líquida em sua superfície. Desde sua descoberta, o K2-18b tem sido um dos alvos mais estudados pelos astrônomos devido ao seu potencial de abrigar vida. Em 2019, cientistas fizeram uma descoberta significativa ao detectar vapor d'água na atmosfera do K2-18b. Esta foi a primeira vez que vapor d'água foi encontrado na atmosfera de um exoplaneta que orbita dentro da zona habitável de sua estrela, sugerindo que ele poderia ter condições para a vida. Mais recentemente, com o uso do telescópio espacial James Webb, ou nosso Jaime Webb daqui no Brasil, os astrônomos identificaram traços de moléculas como metano, dióxido de carbono e sulfeto de dimetila, DMS, uma substância que na Terra é produzida apenas por organismos vivos, principalmente por fitoplâncton marinho. Como essas moléculas estão frequentemente associadas a processos biológicos, pode ser que exista uma possibilidade real de encontrarmos vida por lá, ainda que a presença de sulfeto de dimetila não tenha sido confirmada, e mais observações sejam necessárias para verificar essa hipótese. Além disso, a atmosfera do K2-18b parece ser rica em hidrogênio, o que sugere que o planeta pode ter um oceano profundo sob uma densa camada atmosférica. Esse tipo de ambiente é conhecido como Raisha, um termo recente para descrever planetas com atmosferas de hidrogênio e possíveis oceanos, e é considerado um novo tipo de ambiente que pode abrigar vida, algo que seria absolutamente revolucionário. As descobertas do K2-18b são significativas, porque esse planeta é um dos poucos exoplanetas conhecidos que está na zona habitável e mostra sinais de moléculas que, na Terra, estão associadas à vida. Isso faz com que ele seja um dos candidatos mais promissores na busca por vida fora do nosso sistema solar. Porém, embora essas características tornem o K2-18b um candidato promissor para a habitabilidade, existem desafios para a ideia de que a vida poderia existir lá. O planeta é significativamente maior do que a Terra, o que provavelmente mostra que ele tem um manto espesso de gelo sob alta pressão abaixo de sua superfície, semelhante a Netuno. Isso poderia tornar as condições do planeta menos adequadas para a vida como conhecemos, especialmente se o oceano for muito quente para sustentar a vida. Seguindo, temos as evidências encontradas no berçário estelar na constelação da Serpente, uma nuvem de gás e poeira cósmica com formato de cobra que forma uma espécie de nebulosa, uma região astronômica onde geralmente novas estrelas nascem, o que justifica o nome que ela recebeu. A constelação da Serpente é uma das 88 constelações modernas reconhecidas pela União Astronômica Internacional, a IAU. Ela é dividida em duas partes principais: Serpens Caput, a cabeça da serpente, e Serpens Cauda, ou a cauda da serpente.
Dentro dessa constelação, astrônomos têm identificado várias regiões de formação estelar, que são essencialmente nuvens moleculares gigantes, ricas em hidrogênio molecular. Os berçários estelares na constelação da Serpente são particularmente interessantes para os astrônomos, porque apresentam condições propícias para a formação de estrelas de diferentes massas, desde estrelas pequenas como o Sol até as mais massivas. Esses berçários são estudados utilizando telescópios em diferentes comprimentos de onda, como o infravermelho, que é capaz de penetrar as densas nuvens de poeira e revelar as estrelas recém-formadas. Um exemplo notável de um berçário estelar na constelação da Serpente é a nebulosa Serpent South, uma região rica em filamentos de gás que se colapsam sob sua própria gravidade para formar estrelas. Outra região importante é a nebulosa W40, que é uma das regiões de formação estelar mais próximas da Terra, localizada a cerca de 1.400 anos-luz de distância. Essas áreas são de grande interesse para os cientistas porque permitem o estudo detalhado do processo de formação estelar, incluindo a dinâmica das nuvens moleculares, a formação de discos protoplanetários ao redor de estrelas jovens e o impacto da radiação das estrelas massivas no ambiente ao redor. Além disso, as investigações ajudam a entender melhor como as estrelas, sistemas planetários e até mesmo as galáxias evoluem. As condições iniciais nesses berçários têm um impacto duradouro nas propriedades das estrelas que se formam, incluindo a massa, a composição química e a distribuição das estrelas. Observações recentes revelaram detalhes fascinantes sobre uma região de formação estelar na constelação de Serpens, conhecida como nebulosa Serpens. Essa região, localizada a cerca de 1.300 anos-luz da Terra, é um berçário estelar vibrante, onde novas estrelas estão sendo ativamente formadas. A nebulosa é relativamente jovem em termos cósmicos, com algumas áreas tendo apenas 1 a 2 milhões de anos. Uma das descobertas mais impressionantes vem do telescópio espacial James Webb, nosso Jaime, que capturou uma imagem de um grupo de fluxos de saída protoestelares na parte norte da nebulosa. Esses fluxos ou jatos de gás ejetados por estrelas recém-nascidas estão alinhados de forma incomum na mesma direção, algo raramente visto. Por isso, eles foram comparados como traços de Deus, pois se parecem com um desenho celestial feito pelo Criador do Universo. A visibilidade da nebulosa em luz infravermelha capturada pelo James Webb é crucial, porque permite que os astrônomos vejam através das densas nuvens de gás e poeira que, de outra forma, obscureceriam essas jovens estrelas. As plumas vermelhas vistas na imagem representam ondas de choque desses jatos colidindo com o material circundante, destacando os processos energéticos que ocorrem à medida que as estrelas se formam. Além das observações do James Webb, nosso Jaime, o telescópio Vista do Observatório Europeu do Sul também forneceu imagens detalhadas desta região, enfatizando a estrutura da nebulosa e as áreas de formação estelar dentro dela, fazendo com que estejamos mais próximos de entender como esses astros se formam. Por falar em formação de estruturas cósmicas, os cientistas descobriram uma estrutura de 10 galáxias dispostas em uma linha fina e longa, formando um filamento de cerca de 3 bilhões de anos-luz de comprimento. Essa estrutura, observada apenas 830 milhões de anos após o Big Bang, é uma das mais antigas já identificadas no Cosmic Web, a teia cósmica, uma rede vastamente interconectada de galáxias e matéria escura que permeia o universo. Os pesquisadores também usaram o telescópio James Webb para observar essa estrutura. Eles observaram que a teia de galáxias parece estar organizada em uma estrutura filamentar, onde as galáxias estão conectadas por filamentos de matéria, formando uma espécie de corda. Isso é muito significativo, porque oferece pistas sobre como as primeiras galáxias se formaram e começaram a se organizar em grandes estruturas que eventualmente deram origem aos agrupamentos de galáxias que vemos hoje. Acredita-se que essas teias sejam alimentadas por matéria escura e gás que fluem ao longo dos filamentos, alimentando a formação estelar nas galáxias que compõem a teia.
A descoberta desafia algumas teorias existentes sobre a formação de galáxias no início do universo. Modelos anteriores sugeriam que as galáxias teriam se formado de maneira mais isolada e só mais tarde se organizado em grandes estruturas. No entanto, a existência de uma teia tão complexa e organizada em um período tão precoce sugere que os processos de formação e agregação de galáxias podem ter sido mais rápidos e eficientes do que se pensava. Nesse caso, por exemplo, parece que o filamento é ancorado por um quasar extremamente brilhante, um tipo de galáxia com um buraco negro supermassivo ativo em seu núcleo. Esse quasar, localizado na extremidade do filamento, emite tanta energia que ofusca a galáxia onde reside. A descoberta é parte do projeto Aspire, que visa estudar o ambiente cósmico dos buracos negros mais antigos, aqueles que surgiram no primeiro bilhão de anos do universo. Os cientistas ficaram surpresos com a extensão, a estreiteza do filamento, pois esperavam encontrar algo mais disperso. Eles acreditam que essa estrutura possa eventualmente evoluir para um aglomerado maciço de galáxias, semelhante ao aglomerado de Coma no universo próximo. Além disso, a pesquisa revelou que buracos negros centrais de 8 quasares semelhantes têm massas extremamente grandes, variando de 600 milhões a 2 bilhões de vezes a massa do Sol. Como esses buracos negros cresceram tão rapidamente ainda é um mistério. Mas os cientistas especulam que devem ter se formado a partir de sementes de buracos negros massivos e acumularam matéria a uma taxa muito alta. E por falar nisso, a descoberta de buracos negros supermassivos precoces tem sido um dos maiores desafios da cosmologia moderna. Esses buracos negros, com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol, foram observados em galáxias muito distantes, algumas formadas apenas cerca de 800 milhões de anos após o Big Bang. Esses buracos negros observados em quasares do início do universo desafiam as teorias convencionais sobre sua formação. Para atingir tais massas em tão pouco tempo, é necessário que eles se formem a partir de sementes muito massivas ou que acumulem matéria a uma taxa excepcionalmente alta. Normalmente acredita-se que os buracos negros cresçam lentamente ao absorver gás, estrelas e até outros buracos negros. Mas esses buracos negros supermassivos precoces parecem ter se desenvolvido muito rapidamente. Muitos desses buracos são detectados por meio de quasares, que são galáxias extremamente luminosas devido à intensa radiação emitida pelo material sendo devorado por ele. O brilho dos quasares facilita a sua detecção a grandes distâncias, permitindo que astrônomos observem objetos formados nos primeiros bilhões de anos do universo. Para explicar a existência desses buracos negros supermassivos precoces, os cientistas propõem que eles se formaram a partir de sementes de buracos negros já grandes, possivelmente originadas do colapso direto de grandes nuvens de gás ou da fusão de estrelas supermassivas. Outra possibilidade é que esses buracos negros cresceram através de fusões frequentes com outros buracos e rápida acumulação de gás ao longo do tempo. Mesmo assim, nossa intuição atual, proporcionada pelos avanços científicos que tivemos até aqui, nos diz que esses buracos negros simplesmente não deveriam existir. Por isso, sua descoberta é tão importante e revolucionária. Estudá-los é estar mais próximo da verdade sobre a formação das galáxias e do próprio universo em si. Outra evidência fascinante encontrada já pelo nosso conhecidíssimo James Webb, ou para os íntimos, Jaime, são os jovianos binários flutuantes ou jumbos. Trata-se de pares de planetas gigantes gasosos que orbitam um ao outro, sem estarem ligados gravitacionalmente a uma estrela. Eles foram vistos na nebulosa de Órion, uma das regiões de formação estelar mais ativas próximas da Terra. O telescópio espacial, com sua sensibilidade infravermelha, conseguiu observar esses objetos com detalhes sem precedentes. Esses planetas gasosos são semelhantes em tamanho a Júpiter, ou maiores que isso, e foram encontrados em pares que orbitam um ao outro, formando sistemas binários. A característica surpreendente é que eles não orbitam uma estrela central, o que os torna uma classe de objetos muito incomum.
A formação desses objetos ainda é um objeto em estudo. Uma teoria sugere que eles podem ter se formado em um sistema estelar, mas foram ejetados devido a interações gravitacionais intensas com outras estrelas ou planetas. Outra possibilidade é que esses objetos se formaram diretamente a partir do colapso de nuvens de gás e poeira, sem nunca terem estado em órbita de uma estrela. De acordo com o modelo padrão de formação planetária, os planetas se formam em discos protoplanetários que orbitam uma estrela jovem. No início, partículas de poeira e gás do disco se aglomeram para formar planetesimais, que eventualmente crescem em tamanho e se transformam em planetas. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno se formam em regiões mais distantes da estrela, onde materiais voláteis como gelo de água podem se condensar, permitindo a acumulação de grandes massas de gás ao redor de um núcleo sólido. Em todos os casos de formação planetária conhecidos, os planetas permanecem gravitacionalmente ligados à sua estrela-mãe. E isso é crucial para a sua estabilidade, evitando que sejam ejetados do sistema por interações gravitacionais. Mas, ao contrário do que estamos acostumados, esses jumbos orbitam um ao outro, o que é extremamente incomum. Sem a gravidade de uma estrela para mantê-los em órbita, a existência de tais planetas em pares flutuantes no espaço é difícil de explicar, o que sugere que os mecanismos tradicionais de formação planetária não se aplicam aqui. Para tentar explicar esse fenômeno, uma hipótese sugere que esses planetas poderiam ter se formado em torno de uma estrela, mas foram ejetados devido a interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas no sistema. No entanto, é extremamente raro que dois planetas gigantes sejam ejetados juntos e permaneçam ligados gravitacionalmente um ao outro. A probabilidade de um sistema binário de planetas sobreviver à ejeção é muito baixa, o que torna sua existência ainda mais intrigante. Outra teoria diz que esses objetos poderiam ter se formado a partir do colapso de pequenas nuvens de gás e poeira na nebulosa de Órion, sem a presença de uma estrela central. E isso indicaria que o planeta pode se formar independentemente de estrelas, o que também desafia nosso entendimento convencional. Esse processo de formação seria mais parecido com um colapso que forma estrelas anãs marrons, mas em escala menor. Se esses jumbos realmente se formaram de maneira independente de uma estrela, isso sugere que os processos de formação planetária são mais variados e complexos do que os modelos atuais prevêem. A astrofísica pode precisar considerar novos cenários em que planetas se formam em ambientes muito diferentes dos discos protoplanetários tradicionais. Além disso, a descoberta pode indicar que há uma população desconhecida de planetas flutuantes no espaço interestelar, que até agora têm sido difíceis de detectar, mas que podem começar a aparecer graças aos novos dispositivos utilizados, como é o caso do James Webb. E isso não é tudo. A existência desses objetos também tem implicações para a busca por vida fora da Terra. Se planetas podem se formar e existir sem uma estrela central, então as condições para a vida podem ser mais variadas do que imaginávamos. Essa descoberta, portanto, não só desafia os modelos existentes, mas também abre novas questões e possibilidades sobre a formação e evolução da vida no universo. Já imaginou que a vida pode ser encontrada em um gigante gasoso que não orbita uma estrela? Algo totalmente inusitado que nunca havia sido considerado pela humanidade. E depois, como seriam esses seres? Como eles poderiam se alimentar, reproduzir, locomover, comunicar? Olha, eu acho que tudo isso é tão novo e distante que nem mesmo a ficção científica conseguiu alcançar esse patamar. Para nós, só resta ficar de olho nas próximas descobertas. Acho que estamos mais próximos de viver uma grande revolução do que pensávamos. E eu já estou falando tanto do James Webb que eu já estou ficando até íntimo dele. Né, Jaime? Até a próxima.